Olá, o Vida Retada desta semana volta ao Uruguai e vai ao seu ponto mais austral, Punta del Este. Vamos visitar um dos destinos preferidos dos magnatas latino-americanos, lugar de luxo e muita beleza. Nesse primeiro bloco, vamos visitar uma construção nada comum, a Casa Pueblo, em Punta Balena. A Casa Pueblo deixa dúvidas. É uma casa, é um museu, é uma galeria de arte ou é um hotel? A Casa Pueblo é tudo isso e muito mais. É a antiga casa de verão do artista Carlos Paes Vilaró. De lá iremos a Punta Balena, local do mais famoso pôr do sol de Punta del Este. Assim, mesmo de longe, já é possível afirmar: aquela não é uma construção comum. A Casa Pueblo, em Punta Balena, próxima de Punta del Este, no Uruguai, é uma espécie de fortaleza-escultura que reúne um museu, uma galeria de arte e um hotel. É a antiga casa de verão de um dos mais conhecidos artistas uruguaios, Carlos Paes Vilaró. Construída penhasco abaixo ou penhasco acima, a casa tem uma arquitetura única. Pode ser comparada às casas de Santorini, o arquipélago vulcânico no extremo sul das ilhas gregas, no Mar Egeu. Casa Pueblo é um dos passeios mais atraentes de Punta del Este. Para completar o conjunto em Punta Balena, o mar é recebido por rochedos enormes, o que dá à região a aparência de uma beleza selvagem. O pintor e escultor Carlos Paes Vilaró demorou mais de 36 anos para concluir sua obra-prima. Construída com as próprias mãos e chamada por artistas do mundo inteiro de escultura para habitar. Nós temos um custo de 150 pesos ou 15 reais por pessoa. A casa abriga um museu e uma galeria de arte. Carlos Paes Vilaró é um artista com talentos múltiplos e o museu com sua obra é prova disso. Está organizado por ambientes que expõem seus trabalhos em pintura, cerâmica, gravuras e desenhos, arte em bronze e esculturas que, nas formas, voam na imaginação fértil do artista. O museu conta a trajetória da carreira de Carlos Vilaró com fotografias mostrando as diversas fases da vida dele. Livros de autoria do artista e sobre o artista também estão em exposição. São registros muito especiais, como este com Pablo Picasso, que até presenteou o artista com um desenho autografado. Para os brasileiros, uma fotografia de Carlos Vilaró com o poetinha, o brasileiro Vinícius de Moraes. A arquitetura da Casa Pueblo é uma visita à parte, onde você pode ver os traços nada comuns do conjunto de prédios. Em anexo, ainda foi construído no mesmo estilo um hotel de luxo. A casa tem uma taberna com recantos bem românticos. Na visita, o turista não pode deixar de separar um bom tempo para viver a paisagem. Vizinho à Casa Pueblo, ainda em Punta Balena, está o local mais famoso para a contemplação do pôr do sol em Punta del Este.
Além do lugar para apreciar o pôr do sol, a ponta do penhasco que mergulha no mar ainda oferece uma visão perfeita da Casa Pueblo. Só que quando fomos assistir ao espetáculo do fim do dia, o sol não veio. Estava frio e o tempo nublado deixou a vista para a punta embaçada por uma forte névoa. No momento de maior camaradagem com os turistas que vieram ver o sol ir embora, ele mandou somente um tchauzinho, quase nada. No segundo bloco, vamos passear pelas ruas largas de Punta del Este. E ver seus luxuosos condomínios e casas maravilhosas. Voltamos rapidinho. Mansões, condomínios de luxo, casas que até parecem de contos de fada. Punta del Este tem também a única ponte ondulada do mundo. Isso mesmo que você ouviu, uma ponte ondulada. E a cidade no inverno fica vazia, mas no verão fica super lotada de gente rica e bonita. Gente disposta a gastar nos cassinos, restaurantes caros e lojas de grifes famosas. Entramos em Punta del Este já rumando para a parte nova da cidade, que tem ruas largas e onde as mansões vão surgindo. É a primeira mostra de que este lugar é a maior concentração de ricaços do Uruguai e também da Argentina. São casas enormes, construídas em terrenos 4 vezes maiores. Um luxo só. Veja esta, assim meio escondida entre montes cobertos com grama. E esta com jeitão assim de castelo. Os condomínios verticais ocupam boa parte da orla de Punta. São centenas de edifícios luxuosos. No recanto de Punta del Este, as mansões estão construídas em um lugar parecido com um bosque, e onde as casas são construídas sem muros. São casas que parecem saídas de contos de fadas, com chaminés e aquele ar de perdidas na floresta. O bosque também tem aquele jeitão de interior, de zona rural, do tipo, que bom viver aqui. A nossa viagem à Punta del Este aconteceu no mês de agosto, em baixa temporada. A vantagem é que a cidade está praticamente vazia, os preços bem mais baratos e para nós brasileiros ainda faz aquele friozinho. Pode chover neste período, mas tivemos sorte. A chuva que caiu foi muito pouca e não atrapalhou o nosso passeio. Punta é uma cidade cara e até hotéis mais simples têm preços bem salgados. A cidade tem lugares e monumentos incomuns, como a ponte ondulada, construída em forma de M sobre o Arroio de Maldonado, antes da desembocadura no Oceano Atlântico. É única pela sua forma e estilo. A ponte ondulada é o monumento mais emblemático de Punta del Este e muitos classificam como divertido. A primeira ponte ondulada foi construída em 1965, um projeto do engenheiro Leonel Vieira. Mas o volume de tráfego em Punta del Este aumentou muito e no ano 2000 foi construído um segundo monumento, guardando as mesmas características do primeiro. Então a ponte, além de desafogar o tráfego, se transformou em ponto turístico obrigatório. Cruzar a ponte de carro provoca uma sensação engraçada.
No centro de Punta, onde tudo acontece, os prédios também são enormes, com ruas largas. Mas aqui quem manda é o comércio, com seus restaurantes e lojas que vendem de tudo, principalmente artigos de luxo. O casario no centro da península é bonito, em estilo clássico. Prédios que dão charme ao comércio. Por toda a cidade, bonitas palmeiras adornam as ruas. Punta del Este ainda mantém um ar de tradição e cultiva um iate clube frequentado pelos ricões. E cidade balneária de gente rica é assim. Barcos por todos os lados em vários ancoradouros. É a melhor tradução do que seja um balneário de milionários, com centenas de barcos e iates ancorados. No porto, há a algazarra dos albatrozes, as centenas, sempre em busca de comida. O porto de Punta del Este é o mais importante do Uruguai e está localizado na confluência do Rio da Prata com o Oceano Atlântico. Daqui uma bela visão da cidade, que é grande e tem centenas de prédios. É apenas uma curiosidade, mas o que seria do turismo se não fossem as curiosidades? Segundo os moradores, esse ponto aqui de Punta del Este, este cruzamento é muito especial. Daqui, e segundo eles, somente daqui se pode ver o mar de todas as ruas. Final desta rua, se vê o mar. Segunda rua, também é possível ver o mar lá ao fundo. Terceira rua, também o mar ao fundo. E finalmente, o porto, onde também se tem uma excelente vista do mar. Em Punta del Este, tudo é muito bem cuidado, com detalhes para encantar o turista. O pier é lugar agradável para apreciar o mar. Aliás, esse é um dos passeios favoritos dos turistas. Simplesmente caminhar pelas ruas, pelas passarelas à beira-mar, as chamadas ramblas. Terminamos o dia na Praia dos Ingleses, localizada na chamada Punta de las Salinas. É o ponto mais austral do país e estabelece o limite entre o Rio da Prata e o Oceano Atlântico. O nome vem da histórica batalha que ocorreu no Rio da Prata entre alemães e ingleses. Punta é a cidade dos cassinos e o maior deles é o Conrad, que fica de frente para a foz do Rio da Prata. É uma construção impressionante. A noite ganha luzes e as fontes decorativas são ligadas, deixando a sensação de que estamos em Las Vegas, nos Estados Unidos. O cassino tem um hotel de luxo e atrai turistas de todo o mundo, principalmente brasileiros e argentinos. No salão de jogos não é permitido filmar, mas o prédio abriga várias obras de arte e tem música ao vivo todas as noites. No próximo bloco, vamos ao porto, onde estão os barcos e os iates de luxo dos moradores de Punta. Que também recebe a visita de albatrozes e lobos marinhos loucos para fisgar um peixe. A gente volta em instantes. No porto de Punta del Este, uma mamãe lobo marinho com seu filhote faz fita, faz cara de fome e não desiste enquanto não ganha o seu peixe.
Depois que consegue, vai embora agradecida, com ar de quem ganhou mais uma luta. Visitaremos também pontos interessantes da cidade, como o Farol, que já tem 150 anos. E o monumento mais famoso de Punta del Este, Los Dedos. Chegamos cedo ao porto de Punta del Este. No início da manhã, existe a chance de encontrarmos lobos marinhos perambulando por aqui. Por enquanto, apenas os albatrozes e o barulho de sempre. Em pouco tempo, flagramos um lobo marinho colocando a cara fora da água por alguns segundos. Depois se revela para nós e vem acompanhado de um filhote. Filhote, ó. Oh, coisa linda, o filhotinho. Aqui, ó. Gente viu. Olha, como se ele tivesse pedido gente, olha, como se ele tivesse pedido comida. Tira foto. Interessante. Não tem, infelizmente, não tem. É como se ele estivesse pedindo comida pra gente. Infelizmente não tem. Uma mãe e aqui o filhote. O filhote acompanha o tempo todo. Olha lá o José. A mãe. Não tenho comida, desculpe. Interessante, ela não sai. Fica esperando aqui a comida o tempo todo, perto. Ei, bocão! Menina, que benção, viu essa? Pronto, precisa ir aí, né? E aqui estamos nós, comprando peixe para dar ao lobo marinho. Que peixe é esse? Como se chama? Sargo. 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 Pode dar ao leão? Sí, puede dar. No No pasa problema. nada. No. No. Pero así, lo agarra de la cola. Ah, Lo agarra de la cola y se lo muestra así, pues ya. joga. Sí. Joga. Já. Si lo pongo acá, Oh. 50. 55. Nossa amiga ainda está esperando lá. Tem um cachorro aqui me seguindo, querendo tomar o peixe. Peixe não, não é pra você, amigo. É a nossa amiga lá. Ela me cativou. Olhou assim com um olhar tão doce, como se estivesse pedindo peixe. Eu não ia nem fazer isso, mas fui convencido pelo olhar dela e fui comprar o peixe. Vamos, minha amiga. É pra você, minha amiga. Olha. Vamos, minha amiga. Aê, minha Ô, amiga. Zé. Pega, minha amiga. Isso. Aê! A nossa amiga realmente estava apenas esperando por essa alimentação, né? Ficou aqui mais de meia hora. Passeamos, voltamos e ela continuava aqui. Dei o peixe, ela alimentada seguiu o caminho. Caminhamos pelas ruas de Punta del Este para descobrir os encantos dessa cidade. E logo encontramos o Farol, um dos principais pontos turísticos. Construído no ano de 1860, ainda hoje cumpre a função de orientar as embarcações no Oceano Atlântico e no Rio da Prata. Depois de mais de 150 anos, se mantém perfeitamente preservado. Os moradores garantem que o material usado na construção
uma mistura de terra de origem vulcânica, mais dura do que o cimento, garante a durabilidade do monumento. Na mesma praça fica a igreja de Nossa Senhora da Candelária, o templo católico mais importante de Punta del Este. Seguimos para o Passeio das Américas, uma imensa área verde dedicada exclusivamente à arte, que fica na Praia Brava e onde em 1982 aconteceu o primeiro encontro de esculturas internacionais. Trabalhos de artistas latino-americanos conhecidos estão expostos e bem preservados até hoje. É na Praia Brava que fica uma das esculturas mais conhecidas e belas do mundo. Nos dedos, significa a presença do homem surgindo na natureza. A mão saindo da terra, uma escultura que este ano está completando 30 anos. Hoje, essa escultura, premiada internacionalmente, é o símbolo de Punta del Este. A obra é do escultor chileno Mário Irarrázaval. Por alguns ângulos, é como se a mão fosse de um monstro saindo das profundezas da terra para tragar a cidade. Ou como se estivesse aconchegando, guardando a cidade. E aí, não é um lugar muito interessante? E no verão deve ser o máximo. Ficamos com vontade de voltar, pode ter certeza. E o Vida Arretada desta semana fica por aqui, prometendo mais viagens e aventuras para você. Se Deus quiser, estaremos juntos curtindo outros lugares fantásticos. Aqui na RCTV, do seu jeito, para você. Tchau!